Graça e paz, povo de Deus. Tem gente feliz nesse lugar? Glória a Deus. Obrigado, querido. Eu te convido a abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 10. O Caio já até mencionou uma parte dele aqui. Lucas, o capítulo 10. Irmãos, estamos como pastores, como ministros, estamos ministrando esses dias, esses meses, a respeito da unidade do Espírito, da unidade da igreja, através do Espírito. E também, esse mês nós estamos fechando agora, essa última ministração, ministrando sobre o amor fraternal. Já falamos em várias ministrações durante esse mês. Hoje o pastor Jonas trouxe uma palavra muito forte para nós a respeito do amor, da unidade, do relacionamento, do que é a igreja, o que somos e para onde vamos. Eu te convido a abrir aqui em Lucas, no capítulo 10. No verso 25, diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus disse, respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares, tu pagarei quando voltar. E aí Jesus perguntou para aquele doutor da lei: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira.
um doutor da lei, mexendo com Jesus. E aí Jesus fala a respeito de um sacerdote, fala a respeito de um levita, a ação deles. E aí depois Jesus fala assim, mais um samaritano vindo no caminho. Ele parou, ele cuidou e ele socorreu. E aí Jesus lá no final pergunta para ele assim, qual mesmo foi dos três que fez algo por essa pessoa que tinha sido espancada? E ele não disse o samaritano, né? Eles tinham bronca dos samaritanos. E ele não disse, foi o samaritano. Ele disse, foi aquele que usou de misericórdia. Vamos ver esse trecho. Uau. Os slides, por favor. Eu já assisti tantas vezes esse filme, já ministrei algumas vezes aqui a respeito dessa palavra. Mas todas as vezes eu me encanto com a atitude dessa pessoa. Arthur, põe slide, por favor. Obrigado. O doutor da lei perguntou a Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta, gente. O que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, como que você lê a lei? Fala para mim, você é doutor da lei, você é um entendido da lei, e você quer saber a respeito da vida eterna. Ele falou assim, fala para mim, como você vê a lei? Como você lê? E ele começou a reproduzir o que está escrito na lei. Ele diz, amarás, vamos ler? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu estou perguntando sobre a vida eterna, pastor, que negócio é esse aí? Até que os primeiros tudo bem, né? E eu queria fazer uma reflexão contigo hoje. Como está a nossa vida em relação ao nosso Deus? Hoje pela manhã, quando eu estava finalizando na hora dos avisos, eu disse assim, você que tem saúde e que ainda pode andar, caminhar, pode vir no culto da noite. Amar o Senhor de todo o teu coração. Como que está o amor, o nosso amor em relação ao Senhor? Qual é o tempo que o Senhor está tendo da nossa vida para Ele? Das 24 horas que o Senhor colocou à nossa disposição, quanto disso nós podemos dizer, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Senhor, eu te amo de toda a minha alma. Aqui está falando de sentimentos,
das emoções. Senhor, é assim que eu te amo de toda a minha alma. E eu te amo de todas as minhas forças. Há cristãos que estão dando para o Senhor um restinho da força. Senhor, fica com essa rabeirinha aí do meu dia. Às vezes levanta, sequer diz algo para Ele. Cristãos que levantam sem dizer: Senhor, obrigado, porque eu pude levantar hoje, porque eu pude sair da minha cama. Quantos vão para o seu trabalho sem sequer falar com o Senhor, sem ter um tempo para Ele? Ele diz assim: eu espero que vocês me amem de todo o coração, que vocês me amem de toda a vossa alma, de todas as vossas emoções, de todos os vossos sentimentos e com as suas forças. O Senhor quer ouvir a nossa voz através da oração matinal ou durante o dia, finalizando o dia, não sei. O Senhor, Ele quer a gente. Ele se entregou naquela cruz para salvar um povo e ter um povo seu, agora um povo especial, um povo zeloso, um povo comprado, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas eu creio que nós precisamos, como igreja, amar mais o nosso Deus de coração, de alma e de forças. Você que está aqui hoje, nós que estamos aqui, nós podemos dizer, não responde, tá? Mas você pode dizer que está amando ao Senhor dessa forma? Consegue? Você consegue sentir que o amor e o que nós temos ofertado para o nosso Deus é desse jeito? E Ele diz também, te amar de todo entendimento. Mas para dar a vida eterna, precisa amar o próximo como a nós mesmos. Pastor, isso é um negócio fácil? Não é. Mas faz parte do pacote. Sabe por quê? Porque lá na eternidade, a gente vai conviver com esses irmãos aí, não é não? Nós vamos conviver com esse próximo. Mas o Senhor não espera de nós, cristãos, na eternidade. Ele espera cristãos aqui, amando Ele de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, fazendo o melhor para Ele, de todo entendimento, e o próximo amar como a ti mesmo. Me amar, gente, eu me amo. Você se ama? Quem se ama aqui? Você se ama? Você está de bem com a vida, né? Então, eu também me amo, né? Cuido, tomo um banho, dou alimento, faço um monte de coisa para esse corpinho aqui, né? Porque eu me amo. Então, é assim, quando a gente está de bem com a vida, a gente se ama e a gente se cuida, não é? E aí, o Senhor espera que nós cuidemos do próximo como a gente cuida de nós. E aí? Ah, pastor, mas ele é difícil. Ela é difícil. Você não sabe, você não imagina. Aí a gente entra com um monte de desculpas, né? Mas o Senhor fala que eu tenho que amar o difícil. E não é fácil. E você também. Aí o Senhor fala para ele assim, ó, faz só esse pacotinho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faz só isso aí. E você vai viver. Porque ele estava falando com o Senhor sobre vida eterna. E o Senhor disse, ó, cumpre isso aí. Se cumprir isso aí, você já consegue estar no pacote. Faz isso
e viverás. Como a gente viu agora nesse filminho, o sacerdote, ele viu. E quem era o sacerdote naquela época que Jesus estava falando? Jesus está falando com o próprio, né? Jesus está falando com um doutor da lei, um sacerdote, uma pessoa muito instruída na palavra. Muito conhecedor, tanto que ele citou a lei, né? De pronto, não, Senhor, é assim e tal. E aí o Senhor fala que um sacerdote, uma pessoa semelhante a ele, semelhante àquele doutor, viu alguém que tinha sido espancado, roubado, jogado num lugar, precisando de socorro. E aí o Senhor diz assim, olha, o sacerdote viram, mas passaram de largo. Vai morrer mesmo. Deixa aí. E aí ele disse que depois uma outra pessoa, do alto escalão da religiosidade daquela época, ele disse assim, passou um levita, e também olhou. Esse aí já era, deixa aí. Mas tinha uma pessoa nessa história, nesse conto de Jesus, nessa parábola, tinha uma pessoa que Jesus disse, mas um bom samaritano. Apareceu uma pessoa diferente que não se desviou. Irmãos, eu relatei 10 atitudes desse bom samaritano que Jesus faz questão de pontuar. Foi um samaritano. Ele podia dizer foi um homem, foi, né, de qualquer outra, mas Jesus tocou e disse, foi um samaritano que fez isso. Porque eles não consideravam os samaritanos como pessoas dignas, santas, etc. Mas Jesus disse, esses que vocês desprezam, que eu estou dizendo que é o seu próximo, que você precisa amar ele, ele diz, o samaritano. Olha que diferente da atitude do sacerdote e do levita. Ele chegou ao pé dele e não se desviou. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E os outros, vendo também, mas passaram de largo. Olharam lá e falaram, não, esse aí já era mesmo. Mas esses, vendo, tiveram outra atitude. O bom samaritano disse que ele teve íntima compaixão. E ele aproximou-se. Olha a diferença. Daqui tudo mudou. Porque quando ele teve a coragem de chegar naquela pessoa que estava naquela situação, quando ele se aproximou, ele pôde atar as suas feridas. Ele estava machucado. Aqui a gente viu um exemplo, né, uma ilustração. Mas aquele homem estava ferido, machucado por aqueles assaltantes. E ele atou-lhe as feridas. Aplicou azeite e vinho. Colocou sobre a sua cavalgadura. Cuidou dele. E o levou para a hospedagem, para a estalagem. Pagou ao hospedeiro. Pediu que o hospedeiro cuidasse dele, porque ele precisava continuar a viagem. E disse assim, olha, se você gastar mais do que eu já te paguei, quando eu voltar, eu te pago. 10 atitudes. Eu venho falando para vocês mais ou menos, mais esse ano eu tenho enfatizado um pouco disso, que muitas coisas dependem de nós. Depende das nossas atitudes. O Senhor espera de nós atitudes diferentes. O mundo anda num ritmo completamente oposto à igreja. E o Senhor espera que a gente tenha atitudes diferentes do que esses religiosos tiveram. Sacerdotes e levitas, eles tinham instrução, mas eles não estavam conseguindo amar o próximo. E o Senhor sabia do que estava falando.
Tanto que essa história começou quando ele estava cutucando Jesus. Ele disse assim: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus foi discorrendo com ele na história e foi falando para ele a diferença entre a atitude desses religiosos e a atitude desse bom samaritano. Mas irmãos, vem aqui comigo. Olha quantas atitudes diferentes nós precisamos ter. A sociedade trabalha de uma forma completamente oposta a isso. Escreveu, não leu, né? Tirou de mim, eu tiro de você. Bateu em mim, eu te arrebento, né? Me trapaceou, eu trapaceio também. É assim, a sociedade, o mundo é desse jeito. Por isso que a igreja é a cura desse mundo. Ela é sal e ela é luz sobre essa terra, porque ela é completamente diferente dos padrões do mundo. Tem cristão nesse lugar? É. Nós fazemos a diferença. E muitas vezes a nossa diferença é tão grande que a gente não precisa chegar e dizer: eu sou cristão. Oi, eu sou um cristão. Oi, olha aqui, eu sou da Igreja Batista do Parque América. Não. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui já aconteceu com você. De pessoas chegassem para você e dizer assim: você é crente? Você é cristão? Ou, que religião você é? Porque ela está vendo que a sua linguagem, a nossa linguagem é uma linguagem diferente. Ela está vendo que as nossas atitudes são diferentes, os nossos comportamentos são diferentes, os nossos olhares são diferentes, a santidade na nossa vida, e eles olham assim e dizem: o que você é? De onde você é? E aí, o cristianismo, o seu testemunho, eles aparecem, porque o mundo está apodrecido, irmãos. O mundo está apodrecido. Dá nojo da roda de homens. Eu não sei a roda das mulheres como que é, né? Mas roda de homem do mundo, o negócio é bravo. É um querendo ser mais perverso que o outro, um querendo ser mais pilantra que o outro, um querendo ser mais malandro que o outro. Já aconteceu com você? De você estar numa roda, tá num lugar, num ambiente de trabalho às vezes e tal, numa festa, num lugar, e você entra nessa roda, você não sabe o que está acontecendo ali, você entra, o pessoal fala assim: ô, pessoal, para aí porque chegou um crente aqui, não pode mais falar essas coisas, chegou a luz. Eles podem dizer: chegou um crente, chegou um cristão, chegou Bíblia, chegou qualquer coisa, mas não é isso. A luz chegou naquela roda e eles têm que respeitar, porque a luz chegou. Jesus chegou através das nossas vidas. Eles têm que olhar e dizer assim: uau, esse cara é diferente. Jovens, eu estava muito feliz de ver vocês aqui ministrando. E é isso. Vocês são a luz do mundo. Vocês não precisam parecer com o mundo. Vocês não precisam fazer as coisas que eles fazem. Vocês não se importem de ser taxado de ridículo, ser taxado de careta. Eu não sei muito bem como que é a linguagem de hoje, né? A palavreada de hoje aí. Mas é isso. Você não precisa se enquadrar no padrão deles. Eles têm que se enquadrar no seu padrão. Eles têm que respeitar você quando você está presente. Posso ouvir um amém, jovens? Glória a Deus por isso. E olha lá, o azeite, naquela época, ele era usado na limpeza e cicatrização das feridas. Hoje ele significa várias coisas, eu escrevi algumas, como significa unção, presença de Deus, transbordar do Espírito Santo, e aí vai. A gente pode dar vários adjetivos para o azeite. Mas aqui, nesse contexto, era isso, porque é um pouco estranho para nós, né? Se a gente pegar uma pessoa machucada, a gente vai colocar metiolate, não é? Deixa eu pôr mercúrio, metiolate, sei lá, essas coisas que a gente conhece hoje. Hoje é chique. Asséptico, obrigado, Marcial. É isso aí. Hoje a gente coloca essas coisas. É muito estranho você pensar, né? Colocar azeite em uma pessoa que está ferida. Mas é que ela tinha esse contexto lá
naquela época, ele era usado para fazer a limpeza e a cicatrização das feridas. Por isso. E também ele colocou vinho, e que ele tem várias funções, mas entre elas, naquela época, servia para fazer curativos. Tinha um poder oxidante. E se for da gente hoje, a gente vai pôr o quê? Água oxigenada, vai pôr esses negócios assim, mas não é nosso contexto. Agora, eles usavam o vinho para esse cuidado. E aí ele tinha ali azeite, ele tinha vinho, e aí ele cuidou das feridas. O vinho hoje, ele simboliza várias coisas também, entre elas eu coloquei aí, simboliza alegria, festa, fartura e uma série de coisas. Mas para a gente entender no contexto, por que aquele homem usou essas coisas. E aí eu queria refletir com você nessa noite e te perguntar, e é uma pergunta para mim também, de onde a gente foi resgatado? Todos nós, sem exceção, estávamos jogados na situação daquele homem que estava lá ferido, caído, abandonado. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus nos alcançou. Amém? Mas a gente estava morto, a gente estava ali na sarjeta, no mundo, perdido, sem paz, sem alegria, tentando fazer uma série de coisas para ver se alegrava o coração, se melhorava a situação, mas tudo que se faz no mundo para ter paz tem alguns benefícios, são passageiros, mas logo a pessoa não encontra paz. A paz só Jesus pode dar. Se você está procurando paz, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, e Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele diz: a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. E o cristão, como que ele é em relação ao mundo? O cristão, ele pode estar duro, ele pode estar sem grana, ele pode estar passando uma privação, uma situação no casamento, com os filhos, de enfermidade, ele pode estar, mas aí ele na presença de Deus, ele diz: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não são essas coisas, essas circunstâncias que param a gente. Porque se parasse, irmãos, uma grande parte de nós não estaríamos nem nesse culto. Não é verdade? Se eu fosse passar o microfone e perguntar para você, qual é a tua dor? O que você está vivendo hoje? Qual é a prova em que você está metido hoje? Se fosse por circunstâncias, viver o evangelho por boas circunstâncias, muitos não estariam aqui hoje. Muitos não estariam ouvindo essa palavra via internet. Mas o Senhor disse que nós corremos a nossa carreira, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Ele é o autor da nossa salvação. Você pode dar uma salva de palmas para Ele, porque não é pela circunstância, é pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, é que nós estamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas a misericórdia dele se renova todos os dias, é a causa da gente não ser consumido. E eu quero te perguntar, de onde você foi resgatado? Pensa aí. Eu vou te contar brevemente o meu testemunho. Porque o primeiro item que eu coloquei aí é o da religião. Você pode achar que a vida de um filho de crente, de um filho de pastor, um filho de uma pessoa nascendo na igreja é uma vida fácil. Você pode pensar, não, você nasceu, num lugar
de alguma proteção. Mas você sabe que não importa de onde você nasceu e nem de onde você é, nós temos um inimigo muito feroz. E eu vivi uma parte da minha adolescência para a juventude, entrando ali, saindo do meio da adolescência para a juventude, eu vivi uma parte muito difícil dentro da igreja. E acho que eu nunca falei isso. A Adriana fala que eu repito muitas coisas. Perdoa, irmãos, mas acho que eu não falei isso aqui ainda. Eu vivi um momento muito difícil aqui dentro, quando eu era bem jovenzinho, sabe por quê? Porque eu passei a ser comparado com pessoas muito espirituais. Havia algumas pessoas entre nós que eles chegaram do mundo, vieram de outras religiões, eles chegaram, eles cresceram no Senhor rapidamente, eles tinham dons, eles falavam em línguas, eles profetizavam, eles expulsavam demônios, faziam uma série de coisas, e muitas vezes eu ouvi a mim e a alguns amigos meus, e vocês não querem nada com Deus, vocês não servem a Deus direito, vocês são relaxados, vocês não querem nada. Olha fulano de tal, olha o ciclano, chegou agora, ele já é isso, e já aquilo, e já aquilo. E aí aquilo assim me deixava, porque eu servia o Senhor do meu jeito, eu nunca fui para o mundo. Mas olha o que aconteceu no meu coração, com aquelas comparações. E essas pessoas que se sentiam mais espirituais, elas também andavam meio assim, tipo... narizão empinado, não se relacionava com a gente era filho de crente, mas a gente era tratado assim com bastante desprezo por alguns espirituais. E aquilo, irmãos, foi fazendo algumas marcas ruins no meu coração. Sabe por quê? Eu dizia, puxa, eu nunca vou conseguir ser assim, sabe por quê? Porque eu nunca fui do mundo. Nunca roubei, nunca matei, nunca prostituí, nunca usei droga, nunca bebi. E só esses caras que têm valor. E Satanás falava assim, sabe, eu já ouvi isso algumas vezes. Eu sempre conto meus testemunhos para você saber que há vozes que você ouve também. E muitas vezes Satanás falou para mim assim, você devia ir para o mundo. Você devia se afundar lá. Que se um dia você voltar, você vai ter valor. Ele falava isso para mim. Vou contar outra coisa que eu nunca contei na vida. Um dia, nessa transferência de juventude, de adolescência para juventude. Um dia, irmãos, essas vozes elas eram tão fortes, por essas comparações, por essas acusações, por esses desprezos. Um dia, eu estava em cima da ponte do viaduto do Chá. E você sabe o que eu estava fazendo, não é? Eu estava debruçado. Cheguei na ponte, debrucei e comecei a pensar naquelas vozes. Cara, nunca vou ser nada. Sou um Zé Ninguém. Deus nunca vai me usar. E coisa dessas coisas que Satanás juntava com essas outras vozes. E eu parei na ponte e fiquei olhando para baixo. Eu não tive coragem, mas eu tive vontade. Quantos de vocês já pensaram em tirar a vida por vozes que falaram dentro de você? Seu casamento não tem mais jeito. Seus filhos não tem mais jeito. Sua situação financeira não vai recuperar. Sua saúde, olha como você está, não vai dar para você. Quantas outras vozes já falaram para você
toma uma overdose. Toma isso aqui até você virar. Tira a sua vida. Sai desse lugar. Quando eu ouço essa música, quase todas as vezes eu choro. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não importa se o mundo ainda não notou. O Senhor tem um projeto para a sua vida. Nádia, eu louvo a Deus por você, Renata, a equipe, que investem em vossas vidas no ensinamento de crianças e todos os outros que investiram, porque ali, irmãos, é uma fase muito difícil da vida. Eu me alegro muito de ver essa moçada aqui servindo ao Senhor. O Senhor os escolheu, o Senhor os fortalece, o Senhor os guiará. Mas sabe, irmãos, que aquelas vozes, aquelas coisas que aconteciam dentro de mim, uma hora eu levantei e disse assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu também quero dons do Espírito de Deus. E eu falei, Senhor, eu quero. E eu comecei a buscar, e a buscar, e a buscar. Parece que foi mais difícil para mim, mas eu comecei a buscar e dizer, Senhor, eu também quero. Eu também quero ter os dons do Teu Espírito, eu também quero experimentar. Eu não vou para o mundo para depois voltar para o Senhor para ter uma experiência. Eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero viver para o Senhor. E foi uma luta. Satanás tentou de me derrubar de várias vezes, tentou de me matar várias vezes. Várias vezes. Fora as que eu não sei, as que eu sei foram várias. Ele tentou acabar comigo. Mas o Senhor é o meu refúgio, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus em quem eu confio. O meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, e o seu também. Nós estamos aqui por causa da infinita misericórdia do Senhor. De onde você veio? Do paganismo? Da idolatria? Da onde o Senhor te tirou? O Senhor te tirou talvez dos vícios, das drogas. Que terrível, irmãos. Eu confesso que eu nunca vi uma droga de perto. Nunca coloquei a mão, nunca vi, só vi em reportagem e tal. Mas a gente vê quanto as famílias sofrem, famílias que têm pessoas nessas condições, o quanto eles sofrem. Eu estava ouvindo aqui no domingo passado, acho que foi passado, né? O pastor Serginho ministrou, pastor Serginho Barba, pastor da Camila, Sérgio da Camila, e eu não sabia que ele tinha sido usuário de droga, mas eu me alegrei tanto de ver mais um resgatado pelo poder de Jesus Cristo. Mais um resgatado. O mundo diz, olha, e diz, não, esse drogado não tem jeito para ele, mas para Jesus tudo é possível. Jesus tira a dependência, se Ele quiser, Ele tira a dependência absoluta. Ah, mas o crack, mais a cocaína, a heroína e não sei o que, a pessoa usa isso, fica no organismo, fica no sangue, não tem jeito. Mas o nosso Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Ele que fez as células, Ele que fez o DNA, Ele que fez o organismo inteiro, e Ele limpa com o poder do seu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda droga, nos purifica de todo lixo. Não desista de ninguém que está te dando trabalho. Desiste dele não. Porque para Jesus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. De onde você veio? Talvez do vício do álcool. Nós temos pessoas que entraram aqui alcoolizadas. Vieram ouvir o barulho da música,
acabaram chegando, ficaram na porta, se encostaram. A gente fala muito aqui sobre o Pedro, né? O Pedrão da Hilda. Tá aí o Pedrão, né? Acho que não, né? A gente fala muito, tá lá fora. A gente fala muito sobre o testemunho dele, mas muitos outros têm entrado embriagados aqui. E o Senhor os tem sarado, o Senhor os tem curado, o Senhor os tem liberto, e eles se tornam uma nova criatura em Deus. Irmãos, vamos parar de colocar dificuldade para o Senhor, para o nosso Deus. Não tem nada que é impossível. Ele pode todas as coisas, Ele criou tudo, e o que é para Ele, o que é para Jesus libertar uma pessoa. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus que eu estou ministrando, Ele tem poder de te curar. Ele tem poder de te libertar. Ele tem poder de libertar aquela pessoa da sua família, aquela pessoa que está dando trabalho lá entre vocês. O Senhor tem poder. Não tem nada impossível que Ele não possa resolver. De onde Ele te resgatou? Eu fiz alguma relaçãozinha pequena aqui, né? Porque é muito grande. Mas Ele te resgatou de repente de jogos de azar. Jogava dinheiro fora, o dinheiro que era da família. A gente conhece isso, né? Pessoas que trabalham e pegam dinheiro, ela está viciada, ela está presa a laços do inimigo, e ela pega o dinheiro da família, que a família precisava comer, precisava pagar as contas daquilo, e ela joga em jogos de azar. E aí você olha às vezes para essa pessoa e diz assim, não tem jeito. Tem jeito sim. Da onde nós saímos? Alguns saíram da prostituição, e o nosso Deus os limpou perfeitamente. Outro dia eu estava ouvindo uma ministração de um pastor dizendo que um pastor se casou com uma ex-prostituta. Faz ideia do que é isso? Porque ela foi limpa pelo sangue de Jesus, e aquela pessoa, aquele pastor, aquele ministro amou ela de tal maneira que perdoou tudo o que ela fez e diz: agora você é uma nova criatura, agora você é a minha esposa. Não tem o que o Senhor não pode fazer. Muitas pessoas se envolveram em grupos de más companhias, acabaram entrando em grupos fazendo algumas coisas erradas, pegaram o gosto daquilo. Até aqui, irmãos, nós tivemos, né, mãe? Tivemos jovens, adolescentes, mais do passado um pouco, mas que se entraram em lugares errados, companhias erradas. Mamãe sempre falava assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Sua mãe falava isso para você? A minha fala. Agora não precisa mais, né, mãe? Mas a mamãe ficava de olho nas minhas amizades. E eu queria pular o muro, eu queria sair à noite, eu queria fazer umas coisas à noite, eu morava numa rua muito movimentada, mas tinha uma transversal assim, bastante sossegada. Era tão sossegada, era chamada Rua de Lazer, que a moçada estendia a rede e eles jogavam vôlei quase sempre. Ficava todos aqueles jovens adolescentes sentados na rua jogando vôlei. E eu, irmãos, ficava em cima do muro assim. Doidinho para ir lá. Mãe, deixa eu ir lá. Os caras eram tudo da minha escola. A gente estudava junto. Conhecia todo mundo. De dia eu até podia ir, né? Mas de noite, sem chance. Quantas vezes eu fiquei em cima do muro lá, assim, olhando a galera jogar, doidinho para ir lá. Mas meus pais, não. Hoje é moderno o negócio, né? Mas no tempo dos meus pais é assim. Vamos ver se vocês já ouviram isso também. Debaixo desse teto, as ordens são minhas. Mas eu tenho 21 anos. Então, debaixo desse teto, quem manda sou eu. No caso, meu pai, né? Meu pai e minha mãe. Eu contei, eu estava já noivo, meio noivo da Adriana. Com 21 anos, meu pai puxou a cinta para me bater. Hoje a coisa está fácil, né? Ele não bateu não, mas ele veio tirando a cinta, irmão. Eu nunca vi o meu pai tirar a cinta para não bater, mas naquele dia eu falei assim, não faz isso não, faz isso.
Mas ele não veio ameaçar não, ele veio para me bater com 21 anos. Tirou a cinta e veio. Eu falei agora, eu lembrei dele vindo no corredor. E sabe, o motivo não era, eu não tinha feito nada de errado. A gente tinha um barzinho cristão, pertinho, do lado da minha casa, na rua de baixo. E chamava Canto Livre, né? E os jovens se reuniam ali. E naquele tempo eu tinha um carrinho velho lá. E aí os meus amigos não tinham carro. Aí o que eu fiz? Eu saí do lado da minha casa, enchi meu carro. Eu tinha um Fusca, irmão, mas cabia 10 dentro do Fusca. Os caras iam empilhando, secundando. Naquele tempo eu não precisava usar cinto de segurança, esses negócios, né? Eu fui empilhando de gente. Quando abria a porta, saía 1, 2, 3, 4. Falei, não tinha tanta gente. Era assim, o Fusca era abençoado. E aí eu saí dali de Interlagos e vim aqui para o Parque América e fui deixando meus amigos. Fui deixando cada um na sua casa, porque tinha as meninas, tudo, né? Não podia deixá-las em um ponto aí, que elas corressem risco. E eu fui deixando todo mundo, voltei para casa. Cheguei 1h da manhã. Mamãe estava sentada no sofá assim, morrendo de sono, tadinha. Eu guardei o carro, ela não falou nada. Ela só pegou, entrou e foi dormir. No outro dia, eu estou sentado para tomar café, lá vem meu pai. Eu falei, ai, Jesus. Não estava fazendo nada de errado, mas ele também não sabia, né? Só sabia que eu cheguei 1h da manhã em casa e eles estavam preocupados. E naquele dia eu quase apanhei, ainda bem que foi um quase. Quase apanhei. Mas sabe, queridos, muitos pais, eu ouvi isso essa semana numa das visitas. Muitos pais, às vezes, afrouxaram para os filhos, foram mais modernos, né? Deixamos as coisas um pouco mais largadas, e essa moçada se enfiou em amizades erradas, companhias erradas, horários errados, usos errados, e se perderam. Tivemos jovens que foram aqui da escola dominical, foram presos, e teve uns até que já morreram, por entrar em gangues, amizades e coisas. Irmão, no cristianismo não tem modernismo, não. A gente precisa continuar as nossas bases e segurar os nossos filhos o máximo que a gente puder. Não vai ter jovem que vai dizer amém agora, tudo bem? E eu nem vou falar, né? Jovens, amém? Não. Mas, pais, puxa a rédea enquanto for possível. Né? Tenta segurar, porque se entrar em más companhias, em coisas erradas, é muito difícil tirar depois de lá. E eu louvo a Deus. Não pensa que eu gostava, não, irmãos. Meus pais eram linha dura. O negócio em casa era de general, né? Meu pai acho que era general e minha mãe tenente coronel. Lá a gente chegava e pum, né? Prestava continência. O negócio era pesado em casa. Você não ouvia o que você queria, você não assistia o que você queria, nem nada. Na minha casa não podia assistir televisão, entende? Tinha televisão, mas não podia assistir. Então eles saíam, né? Saía para fazer visita e tal. Aí a gente, né, de vez em quando ia lá e... Aí quando a gente ouvia o portão, era um portão de alumínio barulhento, eles começavam, minha mãe e meu pai abrindo o portão, todo mundo entrava debaixo, todo mundo dentro da cama, já todo mundo dormindo, luz apagada, tudo quietinho. Meu pai entrava assim, ele já, irmãos, ele não ia em nenhum lugar, a não ser no cubo da TV. Era aquela TV de cubo, alguém conhece TV de cubo aqui? Aquela grandona assim. Ele ia direto, irmão, desse jeito, ele direto assim, punha a mão na TV, estava quentinha, ele falava, estava todo mundo aqui no capeta, né? Todo mundo aqui no Beelzebub, não é? Tinha, mas não podia assistir. O negócio era linha dura lá, né? Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque tudo isso que eles me pouparam de conhecer e de me aprofundar em coisas que não deveria. Eu disse isso numa das ministrações atrás. Eu nunca quis, nunca foi aquela vez, aquela pessoa disse, eu quero experimentar o mundo, eu quero ver como que é. Não, nunca isso, esse desejo não. O que eu te falei hoje é que vozes me diziam que eu tinha que fazer isso. Mas no meu coração, o Senhor sabe que eu nunca quis. Eu sempre gostei dessa vida cristã, ainda que eu era um crente bem fraquinho, né, bem esquisitinho. Mas eu gostava. E hoje eu sou apaixonado pelo cristianismo, pelo aquilo que onde o Senhor nos inseriu, amém?
De onde você veio? Eu estou finalizando. Mas quantas pessoas chegaram no nosso meio que vieram de doenças graves? A pastora Marina outro dia estava dando um grande testemunho. O primeiro dia que você ministrou aqui, assim, a gente ficou de boca aberta, né? Pessoas que vieram para o Senhor de uma forma difícil, mas o Senhor as trouxe, o Senhor as curou. Está aqui a Marina, está aqui muitos de nós, que os médicos tinham dito assim: para você não tem mais jeito, para você tem tantos dias, para você tem tantos meses, mas o nosso Senhor, Ele é o dono da vida. Ninguém pode dar um calendário para o nosso Deus. Quantos de nós, irmãos, escapamos de acidentes gravíssimos? Eu tenho uma relação deles. Nem todos praticamente nenhum deles eu em condução, mas sendo conduzido por alguém, coisas que eu vi. Durante eu estou mais ou menos há 20 anos na estrada trabalhando, já vi tanta gente morrer na minha frente. Morrer assim, na hora, sendo atropelado, batidas graves de carros, acidentes horríveis, pessoas, a gente vem do último fôlego. Eu já vi muita coisa, eu já tive envolvido em muito negócio desse, e o Senhor me poupou, o Senhor te poupou, o Senhor nos protegeu, porque Ele tem plano com cada um de nós. Pode os outros desprezarem e dizer: você não é nada, você não vai dar em nada, não tem problema. Mas o Senhor é que traçou o plano original da nossa vida. Foi Ele que, quando Ele nos chamou para a vida, às vezes os nossos pais não queriam nos ter, ou os médicos disseram, como disseram para minha mãe: a senhora não pode ter mais um filho. Irmão, eu nasci, e eu quase nasci no táxi. Talvez por isso sou apaixonado por carro, porque eu quase nasci no táxi. Não foi, mãe? Eu conheço um pouquinho da minha história. E aí, os médicos falaram para a mamãe assim: olha, mas a senhora não pode ter mais um. Tá aí, eu tenho uma irmã. Quantos anos a Selene tem? 50? 50. E os médicos disseram: a senhora não pode ter mais filho. Às vezes você veio de um relacionamento e que às vezes hoje até o seu coração é entristecido, porque você descobriu que você não era um filho que estava planejado de vir. Como diz o mundo: foi um acidente. Papai e a mamãe não tomaram remédio direito, fizeram coisa na hora errada, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas não, irmão, você está aqui porque Deus planejou que você existisse. Você é o centro da vontade de Deus. Tem essa de papai e mamãe não. O mundo não fez plano, mas o Senhor tinha um plano conosco. Ele diz: você vai nascer, você vai viver. Quantos estiveram nas incubadoras? Esses dias eu tenho uma cliente que neném nasceu com 6 meses. Pensou? Ficou 2 meses na UTI, mas vive, né? Glória a Deus, vive, está vivo, está bem. Então, irmãos, muitos passaram pela sombra da morte ali, logo que tinha nascido, mas o Senhor protegeu. Estão aqui, muitos de vocês nós somos o puro milagre de Deus. Muitos de nós fomos salvos de nós mesmos. Estranho, né? Pastor, como assim que a gente foi salvo de nós? Porque nós tivemos muitas vezes na caminhada que nós dissemos: eu não quero. Não, Senhor, não conta comigo, eu não quero, para mim não dá. E tal. Demos um monte de desculpa para o Senhor. Mas o Senhor precisou trabalhar em nós. Foi trabalhando devagarzinho. Deus tem uma paciência, né, irmão? A gente não tem paciência com as pessoas, a gente quer tudo para ontem. Nós somos dessa geração fast food, né? Tudo rápido, é rápido. O micro-ondas, eu falo, eu sou impaciente com o tal do micro-ondas. Eu aperto 2 minutos para o meu chá esquentar, parece uma eternidade aqueles 2 minutos. Você já ficou na frente do micro-ondas esperando 5 minutos?
Se você clicar 5 minutos e sair, beleza. Mas fica lá. Parece uma eternidade de 5 minutos. A luz da cozinha da minha casa está querendo morrer. Ela é LED, ela está querendo morrer. E aí a dona Adriana chega assim, clica e de vez em quando ela não acende. Ela fica assim. E ela falou outro dia para mim, quando você vai trocar essa luminária? Calma aí. Porque para nós é desse jeito. Tem que ser agora. Tem que ser já. Mas Deus tem uma paciência com a gente. E a gente não quer, e Ele vai trabalhando. Ele vai cercando. Ele vai ministrando no nosso coração. Ele vai colocando do óleo do seu Espírito. Ele vai colocando. Ele vai derramando o vinho da alegria. Ele vai, quando a gente vê, a gente já está envolvido no plano de Deus. Muitas vezes Ele precisa salvar a gente de nós mesmos. Pois a gente está morrendo de preguiça. A gente não quer se indispor com ninguém. A gente muitas vezes quer parecer com o mundo, quer ficar legal. A gente quer muitas vezes ficar numa zona de conforto. E o Senhor muitas vezes, Ele quer nos arrastar deste lugar para nos conduzir para onde Ele quer. E a gente fica muitas vezes, né? Não, peraí, Senhor. Não, dá um tempo aí, Deus. Quantos de nós recebemos palavras proféticas, de ministérios, de dons, de coisas que o Senhor ia derramar e a gente fica fugindo disso? Eu me lembro que nesse período turbulento da minha juventude, adolescência e juventude, eu lembro que naquele momento, algumas palavras proféticas vinham para mim a respeito do que eu vivo hoje. Eu falava, nada. Esse Zé Ruela, pastor, eu recebia, novinho, eu recebia a palavra desse jeito, mas eu não aceitava. Eu já não gostava nem de ser filho do pastor, imagina ser o pastor. Não gostava, porque você sabe, filho do pastor não tem nome, já falei isso, né? Filho do pastor não tem nome, né? Samuel, Joaquim, José, não. O cara é assim, lá, filho do pastor, tá vendo? Filho do pastor é assim. Só que quando você cresce e fica mais velho, você não liga, né? Mas no começo da vida é um pouco chato. Aquele nível de cobrança de você tem que ser perfeito, tem que ser um monte de coisa, né? Porque o filho do pastor tem que ser isso. Então, o Senhor muitas vezes, Ele precisa salvar a gente de nós mesmos. Você que está fugindo do Senhor, eu estou encerrando já. Você que está fugindo, está dando um monte de desculpa para o Senhor, Ele trouxe você aqui hoje à noite para dizer que Ele quer usar a sua vida. Se renda aos planos dele, se renda aos propósitos eternos de Deus, se renda à soberana vontade de Deus. O Senhor derramou sobre você algumas coisas que só vão acontecer se você ou eu se colocar na brecha. Às vezes o meu coração fica temeroso, né? Às vezes eu fico pensando em algumas coisas dessas que estão acontecendo comigo. E às vezes eu tenho amigos que chegam para mim e falam assim, aí cara, você está preparado para essa nova temporada? Para isso aí? Eu falo, sei lá, gente. Eu nunca tive preparado, eu nunca me senti preparado para fazer nada que o Senhor me chamou a fazer. Eu me sinto desafiado. E hoje à tarde eu estava pensando numa coisa. Que, irmãos, não esperem de um Samuel parecido com o Dirceu. Porque eu com meu pai, a gente se parece tanto, que acho que a única coisa que a gente se parece é a pupila do olho, que é preta, a minha é preta, do senhor é preta, né? Acho que a única coisa que parece, a gente não parece na aparência, né? Ele cabeludo, eu menos cabeludo, a gente não se parece em nada. Pensa dois seres humanos que não tem nada a ver um com o outro. Eu tenho algumas manias dele, né? Que a minha esposa fala, isso é igual ao seu pai, hein? Eu tenho umas manias dele, mas assim, a gente não se parece. E ministerialmente, pastor, como vai ser a partir do dia 8 de junho? Irmão, vai ser do jeito que é hoje. Eu não vou parecer com ele, porque o meu chamado é o meu chamado. O Senhor me usa do jeito que Ele me chamou. Ele pode aperfeiçoar, Ele pode fazer uma série de coisas, mas eu não sou meu pai. Não espere uma condução de uma igreja igual o pastor Dirceu dirigiu. Não espere igual a irmã Ruth dirigiu. A Adriana não é a irmã Ruth.
Minha mãe é minha mãe, só existe ela, gente. Meu pai é meu pai, só existe ele. Ninguém vai conseguir fazer nada parecido com eles. Mas o Senhor chamou a mim e você para sermos instrumentos na sua poderosa mão. Do nosso jeito. Do jeito que Ele nos chamou, nós vamos servir a Ele. Posso ouvir um amém? Amém. E Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos reconciliou com Deus pelo seu precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Ele nos purifica de todo o pecado e esse Jesus é incrível. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. E Ele quer chamar você e a mim para um novo tempo. Se renda aos planos dEle. Pare de fugir do Senhor, pare de fugir dos propósitos, pare de fugir dos ministérios que Ele colocou para você. Senhor, eu te chamarei de toda alma, de todo corpo, de todo entendimento, de todas as forças. É isso que o Senhor está esperando de nós, para os tempos que virão. Eu peguei esse Jesus aí porque ele está na moda, né? Eu acho esse Jesus muito bonzinho, ele é bem legal. Faz tempo que eu não assisto ele, mas quando eu posso, eu assisto alguns pedaços aí do Chosen. E eu peguei ele porque ele é um Jesus bem bacana, né? Mas, irmãos, Jesus é o bom samaritano. Tem alguém que pode ser comparado tão bem quanto Jesus? É isso que Ele fez. Ele pegou cada um de nós. Pastor, mas na sua lista aqui não estava o meu caso. Não importa, irmão. Ele pegou a gente de um lamaçal, de lodo e de lama. Ele foi lá, resgatou a gente, colocou nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos, colocou um novo canto em nossa boca. E agora o Senhor, Ele nos usa para o louvor da sua glória. Não importa de onde a gente veio e como veio, mas o Senhor nos resgatou. Se eu fosse você, eu levantava, eu dava glória ao Senhor e dizia: Senhor, obrigado pelo seu resgate na minha vida. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pela tua longanimidade. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, sobre a nossa vida. O bom samaritano chegou na nossa vida. Pode sentar. Se você ainda não se rendeu a Jesus, se renda logo. Não deixa o tempo passar, não. Talvez você está assistindo a gente aqui online e o Senhor está falando com você: eu te amo do jeito que você é. E muitas pessoas, quando nós estamos falando do Evangelho, elas dizem assim: não, mas eu ainda tenho uma série de coisas que eu preciso melhorar. O dia que eu parar de beber, o dia que eu parar de fumar, o dia que eu parar disso, que eu começo a dar um monte de desculpa, aí eu vou para Jesus. Não, meu amigo, vem para Jesus do jeito que você está e Ele vai te transformar, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Vem para Jesus como você está. A diferença é que depois que você vir, tem que ser uma nova criatura. Agora tem que nascer de novo e agora tem que andar em novidade de vida. Aí, na caminhada, nós vamos ser transformados dia após dia. A santidade, ela é uma transformação diária até o dia da nossa morte. Nós vamos ser o tempo todo, não é verdade, irmã Creuza? Vocês que têm uma idade um pouco mais avançada, quantas vezes o Senhor chama atenção e o Senhor toca na gente e a gente se rende ao Senhor, sabe por quê? Porque o tempo todo Ele está alinhando e realinhando e alinhando e realinhando e nos preparando para o melhor de Deus. É isso. E eu queria fechar essa mensagem para a gente encerrar esse ciclo a respeito do amor fraternal. O Senhor, Ele deseja que a sua igreja viva um amor diferenciado. E esse versículo, eu sei que ele está pequenininho, mas é que eu não queria dividir ele em duas telas,
mas a gente sabe até de cor, né? Uma boa parte. Mas esse versículo, ele relata muito o que o Senhor espera da sua igreja, porque Ele faz isso com a gente. Então, para a gente encerrar esse tempo, vamos ler 1 Carta aos Coríntios 13, de 1 a 8, vamos lá. Ainda que eu falar, de novo, eu fui numa outra tradução memorizada, eu vou ler aqui, vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Mais forte. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Mais forte agora, hein? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Mais forte, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor nunca falha. Oh, aleluia! É esse amor que o Senhor espera em nós. Que nós sejamos os bons samaritanos do Parque América. Aleluia. O Senhor vai pôr muita gente nas nossas mãos para a gente cuidar. Ele vai colocar muita gente com uma série de destruições na sua vida, mas nós vamos chegar lá. Nós não vamos ser os fariseus, nós não vamos ser os saduceus, nós não seremos os doutores da lei, nós não seremos os sacerdotes e nem mesmo os levitas que passaram de largo e disseram: para esse não tem jeito. Não, o Senhor nos chama para sermos os bons samaritanos deste lugar, e essa igreja cada vez mais vai experimentar o poder da glória do Senhor Jesus, através do seu amor. E Ele diz, nós precisamos praticar, e eu vou finalizar essa palavra dizendo assim: pastor, é fácil? Não! E quer saber mais uma coisa? O Senhor vai pôr a gente em teste. Algumas coisas eu tenho até medo de ministrar, sabia? Eu falo, Jesus, lá vem. A gente ministra essas coisas e lá vem as provas, né? Para ver que nota que a gente tira. Mas é isso, o Senhor é conosco. E você e eu sejamos os bons samaritanos que o Senhor está levantando nessa geração, em nome de Jesus. Graças e paz, queridos.